Hoje eu recebo ela, formada na UFMS como farmacêutica, mas se especializou na estética. E a gente vai saber um pouco mais de como cuidar do lado de fora afeta a autoestima, o lado de dentro. Eu estou aqui com a Mayara Paiva. Mayara, te apresentei corretamente? Sim, corretamente. Que legal. Me diz uma coisa, tu é jovem, né? Tá com 37 anos, casada, tem filhos. Uma menina de 8 anos, Lívia. Acabou de fazer 8 anos. Pensa em ter mais filhos? Tô vendo, tô pensando. É uma possibilidade. Como é que tá essa negociação em casa? Que eu sei que teu marido trabalha contigo, inclusive. Trabalha. A gente tá num momento agora que eu acho que a gente começou a pensar novamente em um outro filho. A minha filha sempre pediu, ela sempre quis ter uma irmã, né? Ela quer uma irmã. E agora veio essa vontade novamente, né? Então eu tô pensando, conversando com Deus aí, ver o que ele tem de projeto para mim. Que legal. E como é que é trabalhar com o marido? Porque eu vejo que assim é um desafio para todo mundo trabalhar com família de uma forma geral. Embora são 70% das empresas no mundo, segundo os estudos, que são empresas familiares. Como é que tá tu cuidar da parte operacional e o teu marido trabalha na parte administrativa? Isso, ele fica nessa parte de gestão financeira, né? No início, ele não trabalhava comigo, ele tinha ainda tem, né, o trabalho dele, Uhum. mas agora eu vi a necessidade de focar mais no paciente, no atendimento e deixar essa parte para ele de gestão e financeira. E o bom de trabalhar com o marido é a confiança, né? E como somos uma família, a gente busca crescer juntos, né? Temos os mesmos objetivos, então fica mais fácil porque um quer o crescimento do outro. Então essa confiança, né? Assim, não teria como dar certo com outra pessoa além, né, do meu marido. Ah, isso é muito legal. Quando a gente tem um parceiro ou parceira de vida e divide os mesmos valores, isso é muito bom, né? E principalmente o para quê, né? Para que a gente faz isso? Mas eu quero entender como que tu começou na farmácia. A gente vai vai construir uma historinha que eu quero entender como da farmácia tu passou a cuidar da autoestima das mulheres. Então, o que te inspirou a fazer o curso de farmácia? Na verdade, assim, novinha, com 17 anos, né? A gente ainda não sabe direito o que quer fazer da vida. Mas eu tinha uma certeza que eu queria fazer algo da área da saúde. Que eu sempre gostei de cuidar de pessoas, né? De estar ali, ter aquela atenção. E eu gostava muito de assistir documentários de cientistas, de exames, de cura para o câncer. E eu queria ser cientista a princípio, né? E descobri o curso de farmácia porque tinha essa parte laboratorial e falei, acho que vai ser mais a minha cara, né? Fiz farmácia, entrei na faculdade em 2007, na UFMS, e tinha muita parte laboratorial, tanto que eu fiz, né, análises clínicas depois, mas ainda me faltava alguma coisa, né? Eu ficava ali por trás do microscópio ali, mas ainda eu sentia que eu poderia fazer um pouquinho mais. Então tu fazia a análise e aí quando tu sai da universidade, tu foi trabalhar com análise laboratorial? Não, Não. não fui. Eu não, na época eu não consegui trabalhar com análises clínicas, mas eu fui trabalhar numa clínica que fazia um exame chamado de cintilografia. E foi aí o meu primeiro contato com o paciente oncológico, porque ali o paciente ele fazia um exame para saber se estava com metástase. E aí eu comecei a me interessar um pouco mais com a parte do câncer, com a oncologia. E foi daí que surgiu uma oportunidade para eu ir trabalhar depois numa clínica de quimioterapia, uma clínica de oncologia. Olha que interessante, eu nunca fiz essa ligação do farmacêutico com a quimioterapia, embora tenha tudo a ver, né? Hoje, o farmacêutico é um profissional que está responsável e diretamente ligado ao tratamento do paciente oncológico, né? Então, são várias especialidades, é uma equipe multiprofissional, onde tem o médico, o farmacêutico, o enfermeiro,
nutricionista, enfim, tem vários profissionais da área da saúde. E o farmacêutico tem um papel fundamental na preparação e manipulação da quimioterapia. Então, toda a quimioterapia que o paciente recebe, né, a endovenosa, é o farmacêutico que prepara de uma maneira individualizada. Então, tem todo um cálculo de dose, tem todo um análise de peso, altura, enfim, para fazer um tratamento específico para aquele paciente. A gente ouve muito falar dos desafios, das perdas. Eu não... Eu ia falar, eu imagino, mas na verdade eu não imagino a dificuldade que é trabalhar com algo tão desafiador. Porque um paciente que está lá essa semana que vem, ele não vem mais. Mas como que é o outro lado disso? Quando o paciente tem sucesso no tratamento, como é que a equipe vê isso? A gente acompanha, né, o paciente desde o dia que ele chega até a saída dele, né? E quando a gente percebe, porque a gente consegue ver isso no decorrer do tratamento, né? Se ele está respondendo, se não está. E quando a gente acompanha esse paciente até o final, até a alta, é uma alegria para todos ali, né? Não é só o paciente e a família que comemora. Todos nós comemorando, porque a gente acaba torcendo e vivenciando toda aquela etapa de vida dele. E o farmacêutico, ele lida muito, ele trata o paciente ali, ele enxerga como uma dose de esperança. Então, como a gente prepara a medicação, cada bolsa ali é uma dose de esperança para o paciente. Que legal. E aí depois, quando tu sai da clínica, tu foi trabalhar por trás, no lado do plano de saúde. Isso. Como é que foi essa experiência? Porque de um lado tu tem o paciente e naquela batalha, além da vida, também tem a batalha com o plano de saúde que está ali querendo entender se tudo que está sendo passado de fato é válido. Como é que foi esse trabalho e qual o teu papel no plano? Tá. No plano de saúde, eu era auditora da oncologia. Então, eu estava realmente do outro lado. Enquanto eu estava, há algum tempo atrás, preparando a medicação, depois eu estava fiscalizando aquela medicação que eu estava preparando, que a clínica preparava, né? E o que tem de diferente, assim, de início, foi muito bom, porque eu consegui entender, ter essa visão do plano de saúde, né, como operadora, que é fundamental até para os pacientes que realizam a quimio, dependem do plano de saúde. Precisa ter ali uma legislação, uma fiscalização. Mas chegou um ponto em que eu não estava sentindo que o meu propósito, eu estava conseguindo trabalhar o meu propósito, né? Porque quando eu trabalhava na clínica, na oncologia, o meu propósito sempre foi ajudar pessoas, né? Desde quando eu iniciei a faculdade, até descobrir o que eu queria. E quando eu cheguei no plano, eu consegui, de início, começar ajudando, mas depois eu fui para uma outra função em que eu estava fugindo desse meu propósito, né? E aí eu comecei a enxergar o paciente não só como o paciente, como uma pessoa ali que está precisando de ajuda. Eu comecei a precisar ter uma visão dele de número, de cifras, e isso começou a ter um conflito, né? Eu comecei a ter um conflito comigo mesma. Foi quando me deu aquele estalo e eu falei, eu preciso fazer outra coisa da minha vida. Então foi aí que tu começou a te questionar. Hoje eu vivo de uma forma muito fria nesse lado que eu tô agora. Isso. Se um lado tu estava muito preocupada com o sucesso do paciente, o plano está muito preocupado com fechar a conta. E isso implicava num diálogo interno assim, cara, tô no lugar errado? Exatamente. Não que o plano estivesse errado, né, nem a clínica, mas o meu propósito, né, eu era muito importante ali na situação que eu estava, né, tinha um papel fundamental ali na empresa em que eu trabalhava, tinha um salário até razoável, então não foi por essa razão que eu deixei, mas sim porque é um propósito mesmo. É um propósito. Eu sabia que eu podia muito mais, que eu podia ajudar mais, e ali eu não estava conseguindo fazer isso no papel em que eu estava na operadora de saúde. E como que desse momento que tu começa a te questionar, tu vai evoluir para a estética? Pois
Pois é, eu nem imaginava que eu poderia fazer estética. E aí, quando começou esse conflito interno, eu comecei a pesquisar. Eu falei, o que eu posso fazer, né, para ajudar outras pessoas? Porque a oncologia eu já conseguia ajudar muito, mas e agora, como farmacêutico, o que eu poderia fazer? Foi quando surgiu a estética. Eu comecei a pesquisar sobre a estética, porque eu sempre gostei de me cuidar, sempre fiz alguns procedimentos, né? Sempre fui muito vaidosa, minha mãe sempre foi muito vaidosa. E eu descobri que existia uma pós-graduação em estética, né? Eu já havia feito outras especializações, né? E aí eu falei, eu vou começar a fazer uma pós em estética. Isso é até interessante a gente notar, porque assim, então não é qualquer pessoa, qualquer farmacêutico que pode atuar. Não. Tem que fazer uma especialização em cima Isso. disso. Além da especialização, né, uma pós-graduação reconhecida pelo MEC, o farmacêutico precisa ter uma habilitação no Conselho Regional de Farmácia. Então, após a pós-graduação, a gente ainda precisa dessa habilitação, né, para poder atuar na área de estética. Além, claro, de vários cursos, né, na área de estética. E o que tu levou para a tua área de atuação atual, aliás, que tu trouxe desse momento da oncologia, o que tu trouxe de lá, daquela experiência que tu teve com o paciente, para hoje, quando tu trabalha com essas mulheres? Eu acredito que é muito esse olhar individualizado, né? Esse tratamento ali individualizado, um tratamento com carinho, um amor. E, acima de tudo, tentar levar para essa mulher, né, aumentar a autoestima dela, um autocuidado. Então, como na oncologia eu tratava cada paciente de uma forma peculiar, né, com aquele carinho, com aquela proposta ali de cuidado, eu trouxe isso para a estética também. Então, lá no meu consultório, meu paciente não é mais um. Eu não marco 10 pacientes no dia para fazer um atrás do outro, não. Cada um tem um cuidado, tem uma experiência ali bem legal que elas amam. Então, esse tratamento individualizado mesmo. Isso é tudo muito sensível, né, Mayara? Cada um sabe da sua dor. É difícil medir a dor do outro. O que para um pode ser um grande problema, para outro não é. Então é comum, às vezes a gente vai tirar uma foto e a mulher fala assim, não, calma, que esse não é meu melhor lado. E aí a gente olha e olhando assim grosseiramente, mas é igual. Mas pode ser que tenha ali uma marca de uma acne, pode ser, na minha idade eu já sinto que os poros do nariz estão abertos. Então assim, o que a ciência nos traz de avanço nisso e o que a gente ainda precisa aguardar nos próximos passos? A área da saúde, ela avança muito, né? Tem muita pesquisa. E a estética é uma área que tem muita pesquisa, muita tecnologia. Por isso que eu vou muito em eventos, congressos. Inclusive, daqui 2 semanas vou para São Paulo novamente, para trazer o que tem de mais novo aqui para Campo Grande, para Mato Grosso do Sul. Inclusive, agora temos um laser lá no consultório, que é o único laser no Mato Grosso do Sul, né, que trata tudo isso que você me falou, que trata legal. poros dilatados, manchas, esse craquelado ao redor dos olhos, que é tão difícil resolver, cicatriz de acne, que é uma coisa que a pessoa traz, essa marca, né, desde da adolescência e carrega para a vida adulta, e agora a gente consegue resolver de uma forma muito, muito rápida e muito, muito tranquila. Então, todo ano tem novidade, por isso que a gente não para de estudar, né? Eu tô com quase 40 anos, a gente não para de estudar, é o tempo inteiro estudando, trazendo novidades. Eu tive essa ilusão quando eu tinha uns 13 anos de que, bom, termino o ensino médio e aí fechou, né? Acabou. Aí eu me dei conta que ainda tinha a universidade. Não, só mais 4 anos e aí fechou. Uhum. E até hoje a gente continua estudando. De outra forma, isso é muito bom porque um profissional atualizado ele consegue trazer resultados melhores. Então, só para eu entender, porque também tem muito interesse nisso que tu está falando. Sim. Eu tenho umas manchas aqui na lateral do rosto por conta da obesidade. Tá? Então, isso tu consegue também amenizar, tu consegue, dependendo do grau, zerar. Eu tenho bolsas aqui, essas bolsas também tu consegue tratar?
Sim, por isso que eu falo que cada tratamento é individualizado. Então, a gente analisa desde o seu tom de pele, né, como que está a consistência da sua pele, hidratação, flacidez. E esse laser, ele consegue atuar em tudo, né, desde de manchas pequenas, manchinhas de sol, até essas manchas essas manchas maiores, né? E também essa região ao redor dos olhos, essa flacidez, essa pelezinha que vai caindo, né? Essa bolsinha ao redor dos olhos, então ele Que dá trata tudo. dá uma impressão de ser mais velho, né? É, A bolsa embaixo dos olhos. Legal. E aí a gente começa a pensar o seguinte: como eu falei de vários aspectos do meu rosto, a gente não pode evitar um assunto que está na boca de todo mundo. A gente viu aí Gretchen, Estênio Garcia, entre outras pessoas que fizeram harmonização facial. E aí eu queria que tu me contasse, porque eu sei que dá para fazer bem feito, dá para fazer legal. A própria Gretchen, a última que ela fez, ficou bom. Ficou uma coisa que as pessoas esperavam. tá Então, assim, melhorando. então me conta assim, quais são os mitos da harmonização facial? Hoje, quando a gente fala, né, esse nome harmonização facial, as pessoas já lembram dessas pessoas, né, desses tratamentos exagerados, da Gretchen, Graciane, essas faces, né, muito inflamadas, inchadas, né? E, na verdade, a harmonização hoje evoluiu muito, né? E hoje o que é bonito é ser natural. Então, o que eu acho uma harmonização bonita é olhar para a pessoa, falar, nossa, você tá mais bonita, você rejuvenesceu, mas não conseguir identificar o que ela fez de procedimento. Então, hoje a harmonização facial trabalha muito com isso. Então, a gente consegue mesclar vários protocolos, né, num mesmo tratamento. Então, por exemplo, a gente consegue colocar o ácido hialurônico em pontos de sustentação, né, da face. Conseguimos colocar um ultrassom microfocado para trabalhar flacidez, trabalhar gordura. E também o laser, né, de CO2, e que a gente trabalha essas ruguinhas finas. Então, a gente faz tudo isso junto de maneira proporcional e completamente individualizada para que a gente tenha um resultado muito natural e muito sutil e que não fique nada exagerado. Tá, então, aquele rosto que as mulheres falam que está derretendo, é quando ela te procura. Exatamente. Essa é a queixa da maioria das minhas pacientes, né? Que está em torno das mulheres 40 a mais, né? Porque a mulher, quando ela chega nos 40 anos, né? É uma fase em que ela já está bem estabilizada no trabalho, já cuidou dos filhos, os filhos não são mais pequenos na maioria das vezes. E é a hora que ela olha para o espelho e fala: Meu Deus, eu envelheci, tem alguma coisa errada, meu rosto despencou de uma hora para outra. E na verdade não foi de uma hora para outra, porque o processo de envelhecimento, né, tá aí desde os 25 anos, a gente começa a perder colágeno. Mas com 40 anos é a hora que ela consegue parar para se enxergar, para se olhar. Ela volta a atenção para ela mesma Ela em torno dos 40 anos. É verdade, porque já passou essa fase, né, dessa loucura de filhos, profissão, casa, marido. E aí, quando ela tem o tempo de se olhar, de se enxergar, ela fala: Meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E é aí que a maioria das minhas pacientes chegam para me procurar. Isso é um bom ponto. Vamos imaginar que ela começou cedo, teve filho aos 23, 25 anos, e aí, lá pelos 32, 33, ela começa a pensar: poxa, meu filho está crescendo, eu estou vivendo uma vida bacana, estou bem, mas não estou gostando desse pezinho de galinha que começa a surgir quando eu sorrio. Ela consegue apostar nisso mais cedo, ela consegue, vamos dizer assim, ao invés de remediar, prevenir. Exatamente. E essa seria a melhor O fase. melhor dos mundos. O melhor dos mundos. É a melhor fase para você começar a fazer um tratamento estético. É a hora que você começa a perceber os primeiros sinais, que é por volta dos 32, 30 anos, assim, para cima, que você começa a perceber uma ruguinha aqui, né? O pezinho de galinha, às vezes um bigodezinho chinês marcando, a pele que não tá muito legal. Então, assim, Mai, qual que é o momento ideal para começar um procedimento estético? O quanto antes.
Quando você olha para o espelho e tem algo que já te incomoda, não precisa ficar esperando, vou deixar mais para frente, porque eu vou ter que fazer para sempre, vou esperar ficar mais velha, vou esperar as crianças crescerem. Não. Quando você notar algo que te incomoda, é o momento ideal para começar a realizar o procedimento estético. Maiara, minha bisavó, ela não sorria. Ela sorria assim só... porque ela falava que o sorriso, né, o abrir a boca, gerava as rugas. Então ela não sorria para prevenir as rugas. E realmente ela envelheceu bem. Mas é lógico que ela não conseguiu prevenir todas as rugas que viriam. Mas vamos falar assim o que é mais comum, né? Que é o ponto de entrada, eu acho que do mundo, e é o mais popular, que é o Botox. Então, tu acredita que esse procedimento ele pode ajudar uma mulher na casa dos 30 anos em quais pontos? A gente já falou, não sei, aí tu me fala e me corrija se eu estiver errado. Nas rugas aqui, no famoso pé de galinha, no bigode chinês ou não? Tô falando bobagem. Não. É assim, a toxina botulínica, né, o Botox, é o procedimento estético mais realizado no mundo. Porque hoje ele é de fácil acesso, é um procedimento que praticamente não tem riscos e o resultado é incrível. A gente sempre fala assim que depois que a mulher faz a primeira vez o Botox, até o homem, nunca mais fica sem. Porque realmente o resultado é muito bom. Então, o que a toxina ela faz, né? Ela vai relaxar a musculatura. Então, tem alguns pontos que a gente pode aplicar a toxina, que a gente pode fazer full face, né? No rosto inteiro a toxina, tem pontos específicos. Podemos fazer aqui também nessa região do pescoço, que a gente chama de platisma. Mas a toxina botulínica ela é para essas rugas de movimento. Né? Essa região aqui da testa, né, que a gente chama de frontal, aqui no bravo, o pezinho de galinha. Tem aquelas pessoas que têm um sorriso gengival, sabe? Quando sorri e aparece a gengiva. Sei. A gente consegue fazer sorriso de goiaba. Pontinho de toxina para melhorar esse aspecto. Interessante, porque assim tem bastante gente que eu vejo que quando sorri aparece a gengiva. E sempre eu fiquei na mente uma técnica que os cirurgiões dentistas fazem, que é uma cirurgia na gengiva, para reduzir isso. E tu está me falando que com uma aplicação simples ali, que é muito menos invasiva, tu consegue resolver. É assim, sempre cada caso é um caso, né? Tem pessoas que realmente têm uma dentição muito pequena, a gengiva muito maior, que realmente a cirurgia é indicada. Mas as pessoas que gostam dos dentes, gostam do sorriso... Eu tenho uma paciente, inclusive, que ela tem um lado só. Que ela sorri só um lado, sobe. E a gente faz a toxina só desse lado. Mas a gente consegue melhorar tudo. Claro que avaliando, a gente consegue um procedimento muito simples, conseguimos resolver. Não, eu tô até com medo. Se tu vai avaliar minha testa, eu tenho vinco desde os 16 anos. Vai ser de litro a aplicação. Mas eu sei que além de suavizar... Com o passar do tempo, esse vinco ele vai também deixando de ser marcado, porque hoje, no meu caso em especial, o vinco é muito profundo. Então, mesmo que eu faça a aplicação, eu ainda vou ter um desafio de um tempinho até ficar liso, vamos dizer assim. É mais ou menos isso? Na verdade, quando você, né, no seu caso, que já tem um vinco marcado, sem você fazer nenhuma expressão, ele já está ali, a gente chama de ruga estática, né? E a toxina botulínica, ela ameniza, o Botox ameniza. Mas a gente precisa fazer outros procedimentos se você quer realmente falar, Mai, não quero esse vinco aqui, quero sumir com ele. Então, a gente tem outras coisinhas que a gente pode fazer para melhorar. Porque, e digo assim, para ti que está nos assistindo, que é um desafio para mim e para pessoas como eu que tem essa marca de expressão, porque eu tenho os olhos pequenos, né? O meu olhar está sempre pequeno. E o vinco tá bravo. Esse cara aí deve ser bravo pra caramba. E nem sou. Mas a percepção, e é importante a gente falar disso, que a percepção que os outros têm de nós interfere na nossa autoestima. Mas esse é um assunto para um outro momento. Me conta assim, o que tem de mito? Porque eu sei que tem bastante coisa que se diz por aí e que tu precisa combater. Que ela chega, a tua paciente chega lá e fala, Maiara, isso aqui, tu fala assim, não, isso é mito.
A primeira, falando de toxina, né? Hoje mesmo eu atendi uma paciente que falou assim: se eu fizer hoje, eu tenho que fazer sempre, porque se eu deixar de fazer, o meu rosto vai derreter. Falei, não, a toxina, quanto mais você faz, melhor fica, né? A sua musculatura, vai prevenir esse vinco, né? E a harmonização também, em outros pontos, né? As pessoas falam, mas é para sempre, se eu fizer isso eu vou ficar transformada. Um mito muito grande é esse: se eu fizer eu vou ficar transformada, eu vou ficar irreconhecível, eu vou perder a minha individualidade, a minha essência. E não, né? A gente faz, por isso que a gente faz um tratamento personalizado, né? A primeira pergunta que eu faço é: o que está te incomodando, tá? O que incomoda no seu rosto? A partir daí, eu vou propor um tratamento, né, para a gente resolver essa queixa. Então, não vai ficar exagerado se você utilizar uma quantidade de produto correta, uma técnica certa. Não precisa ter medo de ficar exagerado. Então, muita coisa nisso é mito, né, de ter que fazer eternamente, de começar a fazer e o rosto ir ficando grande, né, até ficar super inchado, de começar a fazer e o rosto derreter. Então, tudo isso é mito. Até porque hoje, como as pessoas passam a combinar as técnicas, uma pessoa que está buscando dar uma melhorada no seu rosto, provavelmente ela está buscando academia, está usando Monjaro, Ozempic ou alguma coisa nesse sentido, e tem um mito que é do cabeça de Ozempic, já ouviu isso? Já vi. E que não é uma verdade, é que a pessoa emagreceu e como a gente via a proporção dela antes, quando vê o depois, a cabeça se destaca, porque antes o destaque estava em outros pontos. Isso também acontece quando a pessoa faz uma aplicação de Botox ou algum outro procedimento. O mito é justamente esse, né? Achar que vai fazer um procedimento e que vai começar a ficar muito inchada, muito esticada, ou então fala assim, eu vou fazer uma toxina, um botox e eu vou ficar com o rosto assim esticado. Não, gente, não é assim, é um mito. É tudo, os procedimentos bem feitos, né, vão melhorar, né, não vão piorar. Por isso que a gente chama de harmonização, que é para trazer essa harmonia do rosto. Eu sei que a gente tem um estudo, Mayara, individual, né? Lógico que tu tem aí, cada pessoa vai ter uma necessidade diferente, mas tem, lógico, com a tua experiência, tu já percebeu que tem algumas coisas que se repetem mais que outras. Qual é hoje o que as pessoas mais te pedem? O que as mulheres mais querem resolver no rosto? Hoje, de acordo com essa faixa etária que eu atendo, né, o rosto cedendo. Ai, meu rosto está caindo, olha esse bigode chinês como está marcado. Essa é a principal queixa que eu recebo todos os dias no consultório. É a marca que tem aqui do bigode. Isso, que a gente chama, né, como é popularmente conhecido como bigode chinês, né, que é esse risquinho aqui, né, que forma. Isso é bastante. Tu falou, a gente estava fazendo uma brincadeira em relação eu estava brincando com o pessoal aqui no bastidor para tirar um pouco da bochecha. Como é que tu trabalha isso? Qual é a técnica que tu usa para suavizar quando a pessoa tem uma bochecha um pouquinho maior? Quando, no seu caso, né, que a gente percebe que o seu rosto é um pouquinho mais largo, que tem uma bochecha, a gente precisa fazer uma reestruturação e sustentação do rosto. Então, quando a gente puxa, né, assim, o rosto, a gente percebe que suaviza toda essa região. Então, a formação da bochecha também é porque o rosto está cedendo e caindo. Então, quando forma esse vinco é porque a bochecha aqui tá bem grandinha. Então, a gente vai fazer isso aqui. Faz um lifting, né? Uma sustentação e uma ancoragem aqui de toda essa estrutura. Dá muita diferença de vamos falar assim tecnicamente, tá? Porque o aspecto físico, cada pessoa tem uma visão diferente. Eu, particularmente, o que me incomoda no meu peso não é o aspecto físico, é muito mais a saúde hoje. Hoje está muito voltado para isso. Mas uma pessoa mais magra de uma pessoa que está acima do peso, faz muita diferença na técnica que tu vai usar? Sim, faz muita diferença. Cada rosto a gente analisa
as proporções, né? Então, uma pessoa que tem o rosto muito magrinho, muito fininho, geralmente ela já tem um contorno mais definido. Então, a gente precisa somente fazer é, é, potencializar esses pontos, né, de beleza, né? Então, a mulher, ela tem uns pontos que aqui um malar, né, um queixinho mais fininho. A gente evidencia essas regiões femininas. A pessoa que tem um rosto mais cheinho, a gente já tem que tentar trabalhar um contorno, que a pessoa não tem um contorno. Geralmente tem uma papadinha aparecendo, então a gente tem que fazer um pouquinho de mento, né, de queixo para disfarçar a papada. Então, o rosto mais cheinho, ele requer um pouquinho mais de produto, de procedimento, para que a gente consiga trazer um lifting e um contorno. Um rosto mais magrinho, a gente precisa só evidenciar alguns pontos. Então, é bem diferente. Essa mulher que foi a vida toda mais esguia, ou uma mulher que foi a vida toda um pouco mais cheinha e aí ela emagrece. O corpo guarda essa informação na hora que ela chega ali na tua frente e ela fala assim, olha, Maia, eu tô querendo melhorar meu visual. Esse passado dela, a que foi sempre magra, é melhor de trabalhar, a que foi sempre cheinha e emagreceu, ela tem alguma dificuldade a mais para fazer isso? Quem sempre foi cheinho e emagreceu, né? É o caso agora do pessoal do Monjaro, Ozempic. A gente precisa trabalhar muito a flacidez da pele, né? Porque quando a pele a pessoa sempre foi cheinha, gordinha, ela tem, né? Esse enchimento, né? Que a gente fala. E quando emagrece, tira a gordura e parece que despenca mais ainda. A pessoa pega a pele aqui, ela consegue puxar assim, muito. Por quê? Porque a flacidez ali aparecendo. E é onde ela começa a enxergar mais ainda esses sinais de envelhecimento. Então, essa paciente, antes da gente começar a realizar a harmonização em si, a gente precisa trabalhar a flacidez dessa pele, tanto facial quanto corporal. Né, que esse pessoal eu estou atendendo muitos pacientes de Monjaro, né? E não precisa emagrecer, eu preciso emagrecer 20 quilos. Você não precisa emagrecer os 20 quilos para poder começar a cuidar da face também, né? Porque o corpo você acaba tratando na academia, faz uma musculação, ajuda ali a manter a massa magra, a pele, a É que é flacidez. obrigatório, né? Tu perdeu o recheio. Sim. E aí não tem mais a gordura que preenchia aquele espaço entre o osso e a pele. Aí o tchau fica, né, aquela pele sobrando ali, a barriga, etc e tal. Mas isso resolve na academia, alguns precisam de cirurgia, porque é Sim. muita pele. Mas no rosto tu fala disso. E eu lembrei também que tem um método antigo que era do peeling. Isso não ajuda em nada, né? Tem muitos profissionais que ainda fazem, né, o peeling, mas hoje eu gosto sempre de trazer essas tecnologias, né, e o que há de melhor no mercado. Então, hoje eu substituí o peeling no meu consultório pelo laser, né, é o laser de CO2 com o Erbium. Então, esse laser, ele faz todo o papel que o peeling fazia antigamente, mas ainda melhor. Porque o peeling geralmente ficava com aquela uma semana, o pessoal descamando, aquela pele aparecendo. Existiam alguns peelings muito agressivos, que inclusive foram proibidos, né, de o pessoal realizar. E hoje eu trago esse laser, que é essa tecnologia que melhor que o peeling, e não tem esse efeito agressivo ao peeling. Ficava um aspecto muito uma carne viva, né? Porque a pessoa ficava com o rosto, dependendo da extensão que ela usava, e as pessoas que eu vi fizeram no rosto todo. Então era assim, era como se tivesse tomado uma mega insolação, tudo vermelho, e aí quando começa a pele a se recuperar, vai descascando, e dependendo da tua profissão, se tu precisa estar indo para a rua, no trabalho, isso gera um certo constrangimento. Ela tem que fazer isso no período de férias. E aí no laser esse tempo de recuperação, eu imagino, seja bem menor. Não, exatamente. Esse laser que temos no consultório, o U-Laser, ele chama U-Laser,
ele é o único laser, né, de CO2 que não tem esse downtime longo. O que seria esse downtime longo? Esse tempo de recuperação longo. A pessoa pode fazer o laser num dia, no outro dia trabalhar normalmente, né? Então não tem esse processo dessa exposição, dessa agressão toda. E antes as pessoas tinham que fazer, igual você falou, nas férias, ou o pessoal que não trabalha, né, já aposentado, as madames. E hoje não, hoje ele está acessível para todo mundo. Quem trabalha, quer melhorar a pele, pode fazer num dia, pode fazer numa sexta, se quiser ficar mais quietinho em casa, e não tem problema nenhum dessa pós, né, tão agressiva assim, igual era o peeling de fenol. Mayara, eu quero que tu deixe uma mensagem para essa mulher que está nos assistindo e que ela pode estar paralisada pensando assim, eu tenho vergonha de mudar, ou se eu mudar eu vou ficar com aquela boca inchada, vou ficar com o rosto, minha bochecha vai ficar gigantesca, e eu sei que não é o teu tipo de trabalho. Então eu queria que tu deixasse uma mensagem para que essa mulher possa tomar a coragem de sair de onde ela está para ela cuidar da beleza dela. Sim. Eu acredito que todas as mulheres precisam se olhar no espelho e gostar do que estão vendo, né? Você já passou por muitos anos, a vida inteira, cuidando de todo mundo, e agora é o seu momento de olhar para você, cuidar de você, né? Ter esse amor próprio e resgatar essa autoestima. Então, não adie o seu cuidado, não adie se ver, se enxergar novamente bonita, e faça o quanto antes seu procedimento. Eu tenho certeza que você vai amar e vai pensar, nossa, por que eu não fiz isso antes? Então, não tenha medo, faça com um profissional que te entregue segurança, que conheça a técnica correta e se jogue. Muito legal. Mayara, obrigado pela presença. Obrigada, Gente, Cris. eu conversei hoje com a farmacêutica esteta Mayara Paiva, essa simpatia, e te convido, homem também, a experimentar. Eu estou começando uma jornada nova e a gente vai compartilhar isso em algum momento. Eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!